foi a primeira imagem digitalizada no Brasil. Uma das milhares de obras brasileiras digitalizadas, catalogadas e disponibilizadas para o público. Sabe por quê? Pela mesma instituição que há 35 anos vem trazendo um novo olhar para o investimento em arte e cultura, promovendo shows, espetáculos, mostras, filmes e contando um pouco da história da arte e da cultura no nosso país, para que milhões de brasileiros compreendam e se estimulem a dar continuidade ao legado cultural do nosso povo. Tudo para o Itaú Cultural também deixar um legado, para preservar e dar acesso à arte e à cultura do Brasil, para abrir novos horizontes e inspirar o poder criativo para a transformação das pessoas. Itaú Cultural, 35 anos. Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala Itaú Cultural. Este espaço possui todos os equipamentos de segurança, como extintores, detectores de fumaça, sprinklers e portas antipânico localizadas à esquerda do palco. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares. Também não é permitido fumar ou beber na sala, bem como gravar em áudio e vídeo e fotografar sem autorização da produção. Para mais informações, acesse itaucultural.org.br. Agradecemos a todos. Bom espetáculo. Boa tarde a todas e todos. Este aqui é um encontro com profissionais, o primeiro de uma série de encontros que a Companhia La Mínima está fazendo justamente com as e os profissionais que trabalharam na construção desse espetáculo A Divina Farsa. Nós teremos esses encontros de hoje até domingo. Hoje faremos sobre dramaturgia, amanhã nós faremos sobre humor com a Laerte. Depois de amanhã, que é sexta-feira, faremos com Marcelo Pellegrini, nosso diretor musical, criador das músicas originais dos espetáculos. Sábado faremos com a diretora Sandra Corbelloni e domingo faremos com Eduardo Tolentino, sobre mitologia e teatro. Essa série de encontros faz parte de um projeto que foi contemplado pela 37ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo e tem todo o apoio do Itaú Cultural e está sendo transmitido pelas nossas redes sociais. Muito bem, hoje vamos conversar com dois profissionais incríveis que convidamos para escrever o texto da Divina Farsa, que são Alessandro Toller e Newton Moreno. Vou apresentar a nós aqui temos Fernando Sampaio, Felipe Brigantino, sou Fernando Paz, obrigado. E ali nós temos fazendo ali a intérprete de Libras, a Thalita, e ali sentada a Carol. Muito bem, para iniciar o nosso encontro de hoje, a gente gostaria de pedir que vocês se apresentassem, dissessem o que vocês fazem e como vocês começaram na construção da dramaturgia de espetáculos, por favor. Fique à vontade para começar um outro. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou Alessandro Toller, dramaturgo, enfim, já há alguns anos, trabalhando em algumas oportunidades de espetáculo e também um pouco com pedagogia teatral, em especial dramaturgia. Eu acho que talvez o que possa ser mais interessante, pelo menos nesse momento, é comentar que eu tive já a oportunidade e o privilégio de trabalhar em outros momentos com parceria na escrita com o Newton Moreno, o que não é tão comum acontecer em se tratando do desenvolvimento de um texto para um espetáculo. O mais comum, como todos e todos imaginam ou sabem, é alguém escrever sozinho ou sozinha, né? Então, acho que é uma parceria, uma oportunidade de desenvolver um trabalho a quatro mãos já há alguns anos, em alguns espetáculos passados, e neste aqui também, o Newton
já havia trabalhado com La Mínima, né, em espetáculo anterior, e houve a oportunidade de trabalhar novamente, e nós tivemos essa conversa e construímos juntos esse texto, essa dramaturgia, ao lado da Companhia do La Mínima, né? Então, acho que isso é, talvez, algo que eu acho, pelo menos, interessante mencionar, que é esse trabalho em dupla, para escrever um texto teatral que não é tão simples assim, mas, pelo menos até onde eu me lembre, nunca houve brigas, nem discussões, na verdade, muita facilidade, gentileza e amor. Acho que é isso, por enquanto, essa parte. Boa tarde. Sou Newton. Já tinha feito um outro trabalho com os meninos aqui, que foram os Ordinários, 2018. E acho que tem até uma coisa interessante que você falou, não sei se você lembra, sobre o momento que a gente estava começando os Ordinários e o momento que a gente está entregando, ou trabalhando ainda, o Divina Farsa, mas a gente pode chegar nisso depois. Mas foi uma apresentação muito legal que você fez sobre o período do momento do país, encontrando um pouco a nossa criação, né? Ou a nossa criação, conversando com o momento do país, sei lá. E acho que isso que o Alessandro falou é uma crença cada vez maior, assim. Eu vim do grupo, né? Eu formado no Unicamp, mas minha dramaturgia foi na raça mesmo, mas formado como ator. E eu venho muito desde a Unicamp, desde Recife, na verdade, onde eu sou, e aqui com vários grupos, principalmente os Fofos em Cena, temos uma integrante aqui, Kátia Daia. Essa dinâmica de criação, eu sempre acho que essas autorias são sempre... tem responsabilidades, mas eu acho que as autorias são sempre coletivas. Então, para mim, essa ideia de a gente construir juntos a dramaturgia é muito importante, muito vital, assim, eu acredito nisso. Acho que um contagia o outro e as coisas crescem assim. E a parceria com o Toller é fantástica, porque ele é esse príncipe mesmo que ele aparenta. E é difícil encontrar essas parcerias, porque realmente eu fico brincando, não é palavras soltas ao vento, não. Tem pedaços do texto que eu não sei se foi eu, ou se foram ele, eu me perco em algumas coisas. Então tem alguns lugares, né, Toller, que a gente se encontra assim sobre, sei lá, não sei, a forma, na prosódia, o tipo de teatro que a gente faz, eu não sei, na poesia, e acreditar no lirismo na cena, mesmo, né, quando conversa com a farsa, com a palhaçaria, o que seja. Então, tem alguns lugares que a gente vai se achando, e eu acho que tem uma troca muito fácil, né? E esse processo, para mim, mais ainda que eu tive muito ausente, eu tive que estar em Recife durante uma boa parte do tempo, e o Toller era um pouco mais próximo dos meninos da sala de ensaio, né? Então a gente teve muito Zoom, teve muito ensaio visto por Zoom. É engraçado essa coisa que ficou mediando essa criação, porque foi assim, né? Eu vi a palestra todos nós vimos a primeira palestra do Cláudio Moreno, online. Né? Para quem não sabe, o professor Cláudio Moreno é especialista em mitologia grega. Isso. Ele é o criador daquele podcast maravilhoso chamado Noites Gregas. E a gente chamou para dar uma palestra para a gente falar, para a gente para iniciar o processo. Isso. E a segunda palestra que vocês já viveram presencialmente, eu também vivi com o Toller online, que foi com o Pai Sidney. Isso, Pai Sidney. Babalorixá, especialista em mitologias de origem africana. Então, assim, você quer falar um pouco do Vai lá. Não, eu iria estar falando aqui para onde a gente caminha essa conversa. Eu acho que o público que a gente vai atingir, além de vocês que estão aqui, mas quem vai procurar esse material na internet, e a nossa intenção quando a gente propõe conversas com profissionais da área é sempre fomentar um pouco a classe, né? Também os curiosos de processos, mas de fomentar um pouco a nós mesmos, né? A gente compartilhar o processo, eu acho que é a gente também nos estudarmos, né? E aprendermos aí nesse senso coletivo teatral que a gente tem. Então, vou ficar meio encarregado com perguntas um pouquinho mais iniciantes aqui, mas que eu acho que pode ser interessante para o nosso público, que antes da gente falar da Divina Farsa e do processo, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre dramaturgia,
Não precisamos nos aprofundar, mas eu tenho curiosidade. Por exemplo, a sua formação, Newton, é de ator, mas aí você caminha para se tornar um dramaturgo. Eu sei que a gente poderia gastar muito tempo com isso, com a história de cada um, mas por onde um estudante de teatro pode caminhar ou deve caminhar para se tornar um dramaturgo, para ir para essa área? Hoje temos caminhos mais nítidos, ou ainda é um caminho um pouco exato, dificultoso aí? Eu ia por esse bem inicial mesmo, assim, para vocês dois, mais para a gente ajudar e talvez trazer uma nitidez nesse caminho aí de estudo e de construção profissional para o nosso público aí. É uma formação agora, e há 20 anos atrás não tinha, né? Eu imagino isso, era muito mais raro, né? O Toller acho que pode até falar mais, que teve um tempo que você ficou na Escola Livre. Não, na Escola Livre eu fiquei, você ficou na SP, Escola de Teatro, isso. Bom, agora eu acho que já existem alguns nichos, né, que a gente tem como pistas aí, que eu acho que são lugares que estão começando a organizar uma pedagogia para essa ideia de escrita teatral, né? Na época que ele quando ele falou, eu ri por tanto tempo mesmo. Na época, o trabalho mais assim, os trabalhos, né, que foram mais fundamentais para eu fazer essa escolha, foi me aproximar dos grupos. Então, os grupos, acho que vamos lá, vamos recomeçar. Eu acho que o crescimento da ideia do teatro de grupo na cidade de São Paulo, no final do século passado, para o começo desse século, muito ligado à ideia do fomento e várias outras ações que aconteceram, eles exigiram um pouco que o dramaturgo se posicionasse. Eles convocaram um pouco o dramaturgo para estar junto desse processo de processo colaborativo, de criação coletiva, o que seja. Então, eu acho que eu tive um pouco a sorte de estar nesse momento em que muitos grupos estavam se formatando, conquistando suas sedes, pensando no seu repertório, enfim, e convocando esses autores para se arriscar juntos, né? Enfim, construir isso juntos. Dentro da coisa acadêmica mesmo, era mais difícil. Eu acho que há muito tempo atrás tinha um curso de dramaturgia na USP, uma especialização, se eu não me engano, que agora acho que retorna pelas mãos do Sérgio Carvalho. Se eu estou falando alguma besteira, alguém me corrija. Mas tem outros núcleos que agora apareceram, né? Eu acho que tem, principalmente, o material da Marici Salomão, que eu acho que é uma das primeiras pessoas que está formatando, que está ligada à SP Escola de Teatro, que esteve ligada ao núcleo de dramaturgia de jovens autores do SESI, aqui na Paulista, né? Eu acho que ela ela tem um livro, não vou lembrar o título, mas ela tem um livro que ela lançou pelo SESI, trazendo um pouco dessa experiência da pedagogia para a escrita teatral. Então, a gente começa a ter algumas ilhas, assim, né? Para ser a própria SP Escola de Teatro, onde o Toller também deu aula, onde eu dei algumas oficinas. Então, acho que isso... Mas o meu caminho foi mais me aproximar de mestres. Me aproximar dos grupos, por um lado, e me aproximar de mestres, por outro, né? O primeiro trabalho... Dramaturgos? Dramaturgos. Por exemplo, Luiz Alberto de Abreu, que tem um pensamento sobre a escrita dele, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma pedagogia... É um dramaturgo pedagogo. Eu acho que ele realmente tem uma reflexão sobre a carpintaria, o artesanato, a teoria, né? Então, e a ação dele, né? Que ele está criando. Ele não está só teorizando, ele está pensando a teoria, mas também fazendo. E foi ligado a muitos grupos importantes, né? Inclusive. Então, assim, a gente no Palhate, né? No Palhate, exatamente. E eu acho que esse trânsito também ensinou muito a ele, né? De poder ver como cada grupo, o que pensava cada grupo e como que ele podia ajudar a construir aquela dramaturgia, né? Vestir aquela dramaturgia, vestir aquele espetáculo com a dramaturgia em relação com a pesquisa de cada grupo. Acho que isso tá com Vertigem, tá com La Mínima, tá com Maria Itabalagã, tá não sei o quê. Então, são uma escola livre de teatro de Santo André, onde eu também dei aula há um tempo. Então, assim, era uma formação mais ligada a esses dois lugares. Eu acho que mais ligadas aí para o grupo e se arriscar, procurar os mestres de vez em quando. E agora eu acho que a gente tem esses nichos e essas ilhas mais poderosos, mais organizados, me parece, Toller. Não sei se eu...
E eu vou citar aqui o nome da Marici Salomão. Agora, eu deixo de ser ator para ser autor, porque eu respeito demais o ator, sabe? Assim, tô ficando... E a gente, os dramaturgos. Eu acho muito sério estar em cima do palco. Então, assim, para mim foi ficando cada vez mais difícil, que eu sofria muito. Só para fazer uma parte. É mais por essa devoção. E acho que eu começo pensando o ator, assim, sabe? A idiosincrasia, a personalidade, o desafio, enfim, o temperamento, para a gente chegar depois nos outros lugares do circo-teatro, por exemplo. Do intérprete, subjetividade, história. Eu gosto de pensar a personagem, entendeu? Personagem colada ao ator, assim, né? De alguma forma, Zeus, Fernando Paes, entendeu? Marte, Felipe, Apolo. Da onde veio eu fazer o Apolo? Vamos lá. Olha, foi a primeira imagem, só para dar um histórico, a concepção, a ideia, né, de associar mitologia, pesquisar, né? Mitologia na linguagem do palhaço é do La Mínima, né? É um projeto deles, que eles cutucaram a gente, e aí a gente construiu um argumento, né, que devolvemos para eles, que virou um primeiro tratamento, que foi aos poucos sendo retrabalhado, né? Mesmo que online, mesmo que à distância, ele foi recriado, né? E acho que... Eu estou falando demais, né? Eu acho que foi... Deixa eu perguntar, você era um ator cômico? A Kátia Dai vai dizer. Era, Kátia? É o centro cômico, ele tem atividade dramática e vai por conta que ele transgride as regras, né? Sim. Então é como na escrita dele. Transgresso. Até perdi o que eu falava. Não, mas é só esse histórico mesmo, de como veio o processo, né? De como chega essa encomenda, né? De como chega essa ideia de brincar com um lugar entre dramaturgia. Dramaturgia, de uma palhaçaria, mas conversando com a mitologia, né? Aí tem outras coisas que a gente pode falar, mas eu vou deixar que o Toller fale um pouco. Eu acho que é uma complementação, até breve, do que o Newton já falou, que eu compartilho completamente, respondendo que eu acho que nos últimos 10 anos, talvez, tenha a minha experiência um pouco diferente. Eu não sou formado em artes cênicas, eu sou formado em comunicação social, e eu passei a atuar como dramaturgo, trabalhar como dramaturgo a partir desses polos, desses locais de ensino de dramaturgia, em especial, não ensino de artes cênicas, mas de dramaturgia. Se antes, como o Newton falou, o mais comum talvez fosse a proximidade com mestres e mestras, e dentro de grupos, surgindo dramaturgos dentro de grupos, de uns anos para cá tem existido não só cursos, oficinas e workshops, e eu falo isso com prazer, porque eu tive a oportunidade, tenho ainda, de trabalhar um pouco no meio disso, de mais curtos, evidentemente, como são oficinas e workshops, mas cursos de maior duração de dramaturgia, né? Eu estava até consultando aqui para ver se eu lembrava, se eu não esqueci, mas eu vou esquecer um monte. Então é injusto eu falar, mas eu vou falar mesmo sendo injusto, né? Da Escola Livre de Teatro de Santo André, onde o Abreu, o Luiz Alberto de Abreu, é uma figura muito importante, não só ele, mas na década de 90, depois nos anos 2000, que é onde eu começo a estudar. Eu começo com a Adélia Nicoletti, que é dramaturga, e depois com o Abreu na Escola Livre de Santo André, onde tem o curso de dramaturgia, de uma duração maior. Então lá é um polo, hoje em dia eu não sei quem que está lá no momento orientando o curso de dramaturgia, não sei se é Johnny Carlos, por isso que eu falei que eu vou ser injusto. Mas enfim, é só procurar. E a SP Escola de Teatro, onde eu trabalhei praticamente 9 anos, no curso de dramaturgia, cuja coordenação é da Marici Salomão, então é um curso onde se estuda dramaturgia no meio de outros cursos, tem gente da SP aqui. O núcleo de dramaturgia do SESI, SP, como o Newton mencionou, que também foi coordenado por vários anos pela Marici Salomão, hoje em dia, se não me engano, é a Silvia Gomes, né? Não sei se é a Angela está, enfim, mas a Silvia Gomes, e a Paula Tran também dava curso, o CPT, o núcleo de dramaturgia do CPT, acho que é da década de 90, pode ser, onde se formaram muitos dramaturgos e dramaturgos. O que eu queria dizer
é que tem havido, nos últimos anos, relativamente comum encontrar dramaturgas, dramaturgos que não necessariamente se formaram em artes cênicas. É o Felipe. O Felipe também é um dramaturgo também, que está aqui, que também passou pela SP, talvez outros lugares. Muito comum de áreas como jornalismo, área rádio e TV, né? Então tem havido um processo de formação de dramaturgos, dramaturgas, de escrita, de textos, que também não necessariamente são pessoas oriundas de grupos de teatros ou da formação em artes cênicas, né? O Célia Helena tem lá o Stricto Sensu. Eu não sei se tem um curso específico de especialização em dramaturgia, mas eu sei que tem disciplina específica de dramaturgia, onde o Samir Yazbek coordena. Então tem esses dois, eu diria que esses dois caminhos, eu acho, que é quem esteve voltado para as artes cênicas, a formação em artes cênicas, e aí passa a atuar como na dramaturgia também, e aqueles que passam a atuar em dramaturgia, mas não necessariamente tiveram sua formação em cênicas, né? Muito bom, obrigado. Vai lá, Felipe. Eu pergunto, lê dramaturgia, porque aqui vocês contaram que, quer dizer, ao longo do tempo tem sido criados muitos cursos, vocês podem entrar em escolas e trabalhar com os grupos dentro dessas escolas, vocês podem se aproximar de um grupo e fazer um trabalho com eles, tudo isso é material para vocês. Como é que é a história de ler dramaturgia para aprender a ser dramaturgo? Eu tive experiência com uma companhia ali, vou voltar para as experiências do grupo, que eu acho que me ajuda a responder melhor. Que mudou minha visão sobre isso. Ler dramaturgia sempre, né? E mais do que isso, ouvi-la na boca dos atores, né? Eu acho que para mim o texto vai nascer. Toller me diz aí, quando o ator recebe e ele faz um parto ali, a parteira desse movimento é ele, né? Aí a partir do momento que você sente o texto através do ator, talvez seja minha paixão pelos atores, então, mas para mim é o balizador, assim, é o portal, assim, tipo, ok, a data de nascimento do batismo, né, é esse lugar. Em que o ator tenta aquele texto de alguma forma, seja do jeito que for, mas isso vai te mostrando, né, até onde o texto foi ou não foi. E acho que isso além de ler a dramaturgia solitariamente, Fernando, eu acho que tem essa questão de ouvi-la na voz do autor para poder começar a sentir. Mas no Vem Vai aconteceu uma coisa muito louca, assim, porque eu tinha um texto, na verdade no grupo também, no Assombrações do Recife Velho, que eu vou falar depois, mas a gente tinha um texto e com a Cibele, que é a diretora desse espetáculo, chamado Vem Vai, o Caminho dos Mortos, que foi dirigido pela Cibele Forjaz na Companhia Livre de Teatro. A gente tinha um outro texto que era a dramaturgia da encenação. Então, assim, ela tinha várias cores, esse texto que a gente foi construindo, porque no negrito estava o texto teatral, mas em vermelho tinha a indicação da direção, em lilás a luz, aquela iluminadora, então a luz contava muito da história, em vermelho, outra, sabe? Então são as várias dramaturgias que vão passar por esse ponto esses dias aqui com a gente, a música, o palhaço, a cena, o texto, a direção, enfim. E me deu essa noção muito clara, muito concreta, muito material, de começar a pensar dramaturgia. Aí deu um tilt na minha cabeça, sabe? Eu acho que, por exemplo, a gente deveria ter mais publicações desses diários de processo e desses diários de encenação. Uma das razões que eu adorei quando vocês falaram que ia acontecer esse movimento aqui, porque eu acho que para a gente poder ter também essa outra possibilidade de ler o teatro, né, para além do registro clássico, todos sabemos, importantíssimo, porque também é a história que ficava até então, do texto teatral, do texto organizado por um dramaturgo, dramaturga, mas e eu acho que esse novo pensamento, aí a cada espetáculo que eu fui vendo, por isso que eu acho, a palavra que eu usava é terrível, por isso que para mim é fácil quando a gente diz que assina esses 5 aqui assinam uma dramaturgia, porque eu acho que são várias assinaturas mesmo dentro do espetáculo, entende? A gente pode assumir uma responsabilidade ali para mapear algumas coisas que são ditas, ou algumas ações, algumas rubricas, mas eu acho que não consigo pensar muito fora da construção coletiva. Então, essa leitura do texto dramático, sabe, virou uma outra, ampliou. Enfim, então, não sei, mas enfim, ler a dramaturgia
Eu até pergunto porque ler dramaturgia sozinho é difícil, né? Pegar uma peça do Shakespeare e ler todos os personagens, eu acho difícil, vou te contar. A gente quando pega a dramaturgia de palhaçaria, quando tem 2 ou 3 personagens, nem quando tem 2 ou 3 a gente é simples pra gente ler sozinho. Então o que a gente faz? A gente se reúne, pega um livro de dramaturgia de palhaçaria e lê os 3, para cada um fazer um papel diferente. Porque senão embaralha na cabeça mesmo, né? Principalmente se tratando de comédia, né? De humor. O ping-pong, dependendo de como ele é dado ali, mesmo lido, você sente mais, né? Já entrando um pouquinho aqui no que a gente viveu na Divina Farsa, a gente fez 200 leituras do texto, né? Assim, a gente leu até a gente levantar uma cena, a gente leu muito, porque a leitura ao vivo, né? Entre nós, é isso que você falou, né, Newton? A cor que cada ator dá àquelas palavras pode levar a nossa imaginação para algum lugar, ou o nosso humor para algum lugar. Alguma frase que para mim não fazia sentido nenhum, não tinha graça alguma, tinha graça para o pai. Ele falou, não, é engraçado. Você fala, o quê? Então é ótimo a gente dividir, né? Na boca do Sampaio, tudo é engraçado. Então é ótimo, a gente exercita muito disso. Agora especificamente sobre a Divina Farsa. Vocês querem falar como tudo começou? A gente fez um convite a eles, a gente falou, olha, a gente quer falar sobre mitologia grega, depois se misturou uma questão de mitologias de outras origens, sobretudo africana, e a gente fez encontro com o Babadorixá, fez encontro com o Cláudio Moreno, e essa era a base, né, que a gente jogou para vocês, né? E aí, como é que vocês começaram? Deu aquela trava? É verdade aquele negócio, você olha uma página em branco e fala, e agora, meu Deus? Meus deuses. Como é que foi esse início? Pro Newton não, para mim sim. Como é que é esse início? Começou pela teogonia. Não, olha, A sinopse era muito simples. Você lembra, Fê? A sinopse era muito simples. Era um encontro de deusas e deuses que fariam um encontro e uma avaliação. Por que o mundo deu... Por que a Terra deu tão errado? A humanidade deu tão errado? Acho que era um pouco isso, né? Eu acho que tinha tanta coisa potente na ideia, né? E assustadora ao mesmo tempo. E primeiro, eu acho que a gente foi circunscrevendo a conversar com a mitologia greco-helênica, lá, né? Porque só de a gente... Quando a gente começou a ter uma pista, né? Que a gente teve excelente pista com Pai Sidney, né? E com algumas leituras que a gente falou, ok, maravilha, do universo afrodiaspórico, afro-brasileiro, é imenso, né? Então a gente falou, não tem como a gente acessar isso agora, no nosso tempo, na profundidade, na riqueza, na ramificação que aquilo tinha e no momento que a gente está também, né? Isso é um assunto muito potente, né? É uma agenda muito forte. Então, acho que primeiro a gente fez um movimento que foi de circunscrição. Ok, vamos para cá. Para mim, particularmente, foi muito libertadora a palestra com Cláudio Moreno. Explico. Apesar de toda essa coisa da farsa, dos mimos, que isso tudo estava lá na Grécia, enfim, sabemos que essa conversa da Aristófanes já pôs os deuses todos em cena, enfim, gente, isso tudo já está conversado, essa aproximação da ideia do deus e do riso, por aí vai. Quando o Cláudio Moreno chegou e acessar o primeiro podcast dele, né, que é o Noites Gregas, que o Fernando se referiu agora, e a forma bem humorada e conversando com a contemporaneidade, vamos falar dessa forma, com algumas coisas que estão na agenda contemporânea agora, de uma forma tão solta, tão liberta, tão jocosa, divertida, para mim fez, podemos brincar um pouco por aqui e aproximar os palhaços dessa conversa. Porque realmente eu acho que a gente veio com duas questões atreladas aí na proposta de vocês, muito fortes, né? Que é voltar ao mundo e ao teatro pós-pandemia. E o que é que a gente aprendeu, o que é que a gente conseguiu processar o assimilar disso tudo. E voltar à potência do encontro teatral, né? Voltar à potência do teatro, devolver a potência para Dionísio, devolver Dionísio para sua casa, enfim.
Então a gente tinha já essas duas coisas muito fortes, né, Tola? Essas duas responsas assim, coladas na gente. Então acho que o Cláudio, quando ele deu essa chave, apesar da gente saber que estávamos com excelentes palhaços, com gente que trabalha com humor o tempo todo, que toda essa ligação histórica da farsa, da Grécia, dos mimos, de Aristóteles, confesso que me aliviou muito. Foi um lugar que eu achei, é possível, alguma coisa nós vamos conseguir aqui, mais liberdade. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma preocupação de todos, do grupo, da gente, de todo mundo, da Sandra, né? Que a gente fizesse isso com uma fundação, com um respaldo da história, de uma lógica, né? E de um entendimento do que são esses deuses. Mesmo que seja uma narrativa, uma linguagem, uma coisa que está muito distante da gente, existe ali um código, né? Um temperamento, características dessas figuras. Então a gente, acho que fez esse mergulho para entender o que faz de Zeus, o que faz de esquece, Edita, o que faz de Afrodite, o que faz de Hera. Os mesmos nomes para a mitologia grega e romana, né? Diz que Afrodite, Ares, Diônisos e Dionísios, isso, né? Que aliás são todas foi o Cláudio Moreno. Baco. Então a gente acho que deu essa liberdade. Aí a gente foi se aprofundar neles para poder voltar com uma graça. Como é que a gente podia trocar. E acho. Quer falar? Então. Que teve também esse diálogo que eu achei muito potente, confuso, porque sempre é confuso esse diálogo, nunca é fácil. A gente fica confundo com os imaginários de todo mundo, né? Mas com algumas demandas que também vieram do grupo, né? No sentido de que, principalmente para mim, principalmente da representação do feminino, sabe? Tem muita coisa que foi discutida, mas como ideia central. E as meninas, os meninos também. As meninas do grupo, principalmente acho que a Sandra e as três meninas, enfim, as três atrizes, a Beth, eu acho que elas foram muito pontuais também nessa conversa com vocês, e aí que veio bater na gente, né? Como que a gente vai... Que ideia de Afrodite é essa para hoje? Que ideia de Hera é essa para hoje? Que ideia de Atena é essa para hoje? Enfim. Então ainda tinha essa atualização, né? Que a gente foi construindo depois, né? Juntos, mas assim, passo a passo, para entender como que a gente representa, né? Essa ideia de que as imagens, assim, não tem, como é que dizem? Não tem nenhuma imagem inocente, né? Qualquer coisa que você representa aqui é lida e tem uma responsabilidade por trás dela, né? E eu adoro o Afrodite Negra, eu acho genial. Assim, eu acho que é incrível a gente poder ter aqui nesse projeto algo como isso, por exemplo, algo como essa escolha artística, por exemplo. Eu acho que isso já é uma leitura para além, é o que eu digo das camadas, né? É uma leitura para além do que o texto propõe, né? É do encontro, é do casting, enfim, da forma como as atrizes e os atores se colocam também em relação ao material, né? O que parece que encaixa, o que não encaixa, o que não me sinto confortável falando desse jeito. Então, e a gente vai tentando descobrir qual é esse equilíbrio, sabe? Dessas várias representações, dessas várias imagens que a gente coloca. Para mim, particularmente, eu não sei, tem outras coisas que também afetam, né? E como foi para trabalhar, mas o lugar do feminino foi muito forte, porque é uma coisa muito cara para mim. Assim, dentro do que eu construo, enfim, na minha história como diretor e dramaturgo, dar um protagonismo ao espaço do feminino, para mim é muito fundamental. Me pergunto porque estou na análise há 30 anos, mas assim, isso é muito fundamental. Então eu fico sempre muito preocupado com essa escolha, sabe? Eu fico, e obviamente porque eu não sou mulher, não me identifico como mulher, né? Então é um lugar que para mim é muito precioso, caro, duro, difícil mesmo. E não foi diferente aqui. Eu acho que também tem uma atualização que a gente foi construindo muito junto. Podemos falar depois, se vocês quiserem. Só acrescentar, eu acho, o Fernando falou da sinopse inicial, que eram os deuses do Olimpo, no caso, se encontrando para discutir por que a humanidade não estava dando certo e o que fazer. Então essa é uma imagem inicial geradora. Felipe, já não lembro se foi o Fernando, Felipe que perguntou como que surge a dramaturgia. E aí, para onde ir? Então começa a se pensar, a construção da dramaturgia é uma construção com ideias, mas ideias que vão se acumulando. Então tem uma ideia no começo, que Newton
e eu nós discutimos que talvez esses deuses viessem para o Brasil na época do Carnaval, o que a gente não sabia que a gente ia se apresentar, que o Divina Face ia ser nesta época, mas então os deuses iriam se confundir e talvez quando eles voltassem para o panteão para discutir, talvez alguns humanos, já que estavam fantasiados, sem querer aparecessem por lá também, e também opinassem sobre o destino da humanidade. Então houve outra peça. Houve essas ideias que aí depois a gente achou que talvez influenciar, eu não lembro que nós temos falado isso, Alessandro é isso, Newton é isso, mas influenciados um pouco pelo Laminium, pelos 25 anos do Laminium, e aí ao invés do carnaval foi o circo. Então os deuses descem e as deusas descem para o circo. E outra ideia que também não lembro quando surge, talvez o Newton tenha tido e colocado, não lembro exatamente porque eu pelo menos esqueço, essa ideia dos espelhamentos, onde os personagens terrenos, humanos, que habitam esses circos são um espelhamento dos deuses, né? Então, diretamente, aí que já é uma brincadeira cômica, creio eu, de saída, né? Então, você tem Zeus no circo, ele é o Anacleto, que é uma espécie de dono daquele pedaço, daquele picadeiro. Então, houve isso. A Sandra Corvelloni, que é a diretora, também conversa com a gente, também trazia imagens, né? Era a ideia de um almoço, como um almoço de domingo, né? Desses deuses discutindo a humanidade. Então, essas coisas elas vão se acumulando, elas vão decantando e vão surgindo as possibilidades, até que você vai fazendo isso, vai destrinchando esse enredo, né? Essa constituição desses personagens desse enredo. Então eu lembrei agora que era para ser no carnaval, achei muito interessante. Muito de alguma bom. forma foi, porque estamos. Depois almoço de família. Uma curiosidade, quem aqui assistiu o espetáculo, só para entender se está reverberando? Boa. Muita coisa fica no caminho, né? E como definir com qual, porque são muitos deuses, né? Na mitologia e tal, e bom, como que definir, por onde vocês pensaram para definir esse casting ali do Olimpo, deuses, né? dos deuses? A primeira imagem, não vou mentir, você está gravando. A primeira imagem foi ele de Apolo. Foi o Sampaio de Apolo. E essa imagem foi compartilhada. Define em poucas palavras Apolo, para a gente entender. Uma perfeição. Uma perfeição. Isso foi, não sei o correto, mas isso é isso. Isso é. Acho que foi o Cláudio que ajudou a gente, né? Alguns deuses, ele foi falando, né? Não são tantos também, né? Porque tinha o Dionísio, eu lembro que a gente foi o último que entrou lá no Panteão, né? Por isso que ele é o último que está na festa chegando. E aí a gente foi partindo de vocês três primeiro, né? Porque acho que ainda tinha umas escolhas de elenco que vieram depois e tal. Mas assim, eu acho que como eu vinha dos Ordinários, aí eu acho que é interessante depois, Fernando, se você quiser falar sobre... Ou se você quiser, eu falo também. Sobre a questão que você colocou entre os Ordinários e a Divina Face, que aquilo foi muito bom para mim ouvir aquilo. Quando você disse, para pensar, agora entendi por que eu tô aqui. Então acho que a gente partiu dos três, mas assim, pensando mesmo onde que a gente podia explorar. Mas assim, é tão engraçado eu vou falar mesmo, porque eu sou meio baba-ovo de ator. Eu acho que assim, porque a gente tem uma ideia inicial de uma piada que talvez morra rápido, né? Simplista, assim, mas aí vocês vão dando versões sobre ela, entendeu? Então assim, essa ideia de poder em Zeus, ela vai para tanto lugar dentro do Anacleto / Zeus, entendeu? Eu acho que a forma como você foi trabalhando Marte, ela estava no lugar mais próximo de onde a gente foi nos Ordinários. Mas aí você deu abriu um lugar tão interessante, uma possibilidade da guerra, mas tem algo de ridículo, de desencontrar. Exato, corajoso covarde, né? É o mais covarde de todos eles, mas... Aí você faz uma outra discussão e leitura sobre coragem, bravura, né? E por aí vai. Acho isso muito bom. E Fernando Sampaio, perfeito. Né? Então assim, a gente falou, bom, o Apolo deixa lá. Mas essa imagem, ela veio na Sandra. Engraçado isso, não foi uma coisa que foi conversada. Ela falava e falava, ok, isso a gente já tem, vamos pensar. E aí foi abrindo para as meninas. Por exemplo, a gente devolveu, em função de um lugar que a gente tinha proposto, acho que era com a Assembly, né? A
o grupo devolveu a Tenápolis para cá, a gente descobriu como encaixar Atena, né? Porque teve, né? A gente pensou, talvez não seja sempre, talvez a gente conseguir trazer mais uma filha de Zeus para compor isso aqui e com outra ideia de feminino, que não aqui a Assembly estava sendo colocada, de novo a questão. Aí a gente devolveu, né? Então, trouxe de volta a Atena para nossa seleção, mas ficou muita gente de fora que a gente queria, né? Porque eu acho que em algum lugar tinham dois caminhos possíveis lá atrás, né? Uma era de... Aí o teatro venceu, o circo venceu, que é o que o Toller falou. Ele falou, a gente tem que devolver isso para a potência da arte, potência do circo, 25 anos desse grupo, vamos voltar para cá. E aí voltamos para a lona, né? Porque a gente estava fascinado com a possibilidade de descobrir formas de contar todas essas narrativas míticas de um jeito engraçado. Você podia ter como nasceu Júpiter, como nasceu o dia em que Hércules não sei o quê. Aí ainda apareceu o Exula com o pai Cisne, que é uma figura que ele apresentou para a gente muito brincalhona, muito jocosa, muito divertida. A gente começou a fazer associação com o Dionísio. Aí podíamos ter contado, né, todas as... Mas aí eu acho que, corrija aí, Torna, se eu estou até conversando com a Sandra e com vocês também, como era importante fortalecer o circo, né, nesse momento que a gente está chegando na questão deles. Uma coisa importante para situar, a gente tem espetáculos que a gente faz em repertório e não quer repetir, não quer se repetir em papéis, né? Então ali quando vê o Apolo perfeito, tudo bem, Zeus, ok? Quando chegou no Filipe, que era o Ares, no Ordinários, alguém assistiu Ordinários aqui? Boa, algumas pessoas, ele faz o soldado mais bravo, né? Beligerante. E aqui faria o Ares também beligerante. Então, logo de cá, ele falou, não quero fazer o beligerante. Então, ele propôs um bravateiro. Aquele que fala, não, eu vou, mas não vai, né? Para quem viu a peça, não, sai mãe, volta aqui um pouquinho. Né? Lembra? É o bravateiro, aquele que finge que é tal, que é uma maneira de a gente não se repetir. Deu muito caldo, né? Foi super rico isso daí, né? E aquilo que o Newton, você falou sobre a relação de Ordinários, né? E a peça, porque a gente quebra muito a cabeça, né? E aí numa delas disse assim, o Newton, na última espetáculo você deixou a gente em cima de uma mina, prestes a explodir. Depois disso a gente entrou numa pandemia, no período sombrio do país, que foi a explosão da bomba. E agora a gente precisa se reconstruir, a gente precisa se reunir para juntos voltar a fazer aquilo que a gente sabe fazer. Né? E acho que foi isso aí que deu um lugar para você trabalhar, né, a volta para o circo, né, a volta ao ofício. Processo, só para que nosso processo nós iniciamos a ensaiar no dia 17 de outubro, se não me engano, 10 dias antes das eleições. Então, Ordinários, né? Não, esse aqui agora. Então foi. A gente tem uma sensação o que é antes, esses 13 dias antes. Agonia que foi esses 13 dias, né, o que iria ser e para onde foi. Então tem essa questão também de alívio ou não, né, o que quer que seja. Para a gente ensaiando na sala de ensaio, a diferença foi muito grande. Os 13 primeiros dias de ensaio para os últimos 2 meses de ensaio foi muito diferente. A gente não tem coisa, não. Talvez tivesse alterado nossa rota, né? Exatamente. Se tivesse a continuidade. Imagino, né? Que sim. Talvez tivesse alterado a nossa rota, a gente não Com sabe. certeza. A gente foi para um caminho de agora podemos voltar, sim, né? Exato. Um pouco de Itaú, né? celebração, né? Talvez e tudo estreando. fosse para uma e tudo estreando aqui. Crítica. E estreando aqui o Ordinários aqui, também época mais ou menos de eleição, e essa estreando aqui, né? Eram 2 caminhos de Avenida Paulista diferentes. O caminho da Avenida Paulista em 2018, perto daquela eleição, e o caminho da Avenida Paulista agora, para quem falar, Dionísio vai vencer. Exato. Eu queria abrir um pouco sobre o nosso... Porque acho que quem ouve não tem ideia de como é a criação, né? Aqui parece que a gente vai se falando por telefone e falando assim, muda isso aqui, eu li, não gostei, tal coisa, né? É muito específico, tá? O modo como ele trabalha. Neste caso foi isso, a gente encaminhou para eles ali falou assim, olha, um concílio de Deus, por que a humanidade não dá certo? O famoso argumento, né? O argumento, né, que era por aí.
E aí tem um bate-volta, e aí como é que faz? Aí a gente nem viu a discussão deles no carnaval, né? Eles falavam, voltavam, a gente falava assim, não, trabalhe, tudo bem. E aí eles vieram com essa ideia do circo, né? De dois lugares, Olimpo e Circo Olimpo, né? No início a gente falou, pô, mas vamos cair no circo, a gente é de circo e tal, mas aí falou, não, vamos acreditar. O que acontece em seguida? Eles escreveram um texto enorme, prólogo, primeiro ato, segundo ato, a gente fica em sala de ensaio fazendo, né? A gente precisa confessar que a gente não tem mesa na sala de ensaio, então não tem leitura de mesa, né? Exatamente aquilo, assim, vamos ler para ver como fica. A gente vai para a cena, né? Cria a cena e aí começa a propor coisas em cima do texto e propor ideias que às vezes vai ter encontro ao que eles escreveram. Eles falam assim, olha, eu acho que agora esse cara aqui virou bravateiro, né? E aí a gente grava um ensaio, porque a gente estava indo em período, né, um pouco distante, grava ensaio e devolve para eles, né? Eles assistem e falam, meu Deus, não sei o que eles sentem, mas muda, né? Fala assim, você tá vendo o que eles estão fazendo? E aí voltam pra gente, né? É um bate-volta, né? Volta pra gente com uma proposta, não é? Assim, em resumo, a gente chegou na versão 26ª, né? 26ª, Um processo relativamente rápido, né? De ensaios, não foi um ano e 15 Não, em algumas semanas a gente fez umas 30 versões de texto. Às vezes, claro, às vezes tinha pequenas mudanças, mas às vezes era cavalo de pau mesmo, né? Não é a pergunta não, mas compartilhar como a gente trabalha, porque é o seguinte, é muito específico, porque a gente vem com uns, como é que a gente vai, tinha uns negocinhos do bolso, né? A gente fica entre nós, o que a gente vai botar? Não, tem que botar a segunda altura, tem que botar queda, tem que botar isso. Aí a gente fica olhando pro texto e fica enfiando ali, né? Pra ver se cabe, né? Tinha um número, esse é emblemático, né, que é um Johnny Puleo, uma inspiração do Johnny Puleo. Tem um palhaço que a gente gosta muito, que é o Johnny Puleo. Ele tem um número muito clássico, ele é um carinha desse tamanho assim, e tem uma sketch clássica de uma banda com gaitas de todos os tamanhos, assim. E se alguém assistiu Ordinários, a gente começa Ordinários tocando gaita, porque também foi o que sobrou desse número. Ali. A gente queria fazer muito tempo atrás já esse número, e aí ficamos correndo atrás em sala de ensaio, levantamos ele, né, filho? Levantamos e tal, ali no negócio. Aí tenta encaixar no texto dos meninos e tal, e vai, até dezembro a gente fala assim, bom, ele subiu no telhado. Subir no telhado pra gente caiu fora, né? Caiu fora. A gente tenta, encaixou na dramaturgia, agregou, né? Andou com a história. A gente tem uma preocupação muito grande disso. E nesse sentido eu tenho uma pergunta para vocês, que como que vocês chegam a pensar que a gente vai colocar número de circo? Eu sei de algumas indicações ali, que são de vocês, não nossa, mas como é que é isso? Você ficar pensando, mas os caras são de circo, vou ficar botando eles para falar deuses de tudo. Vocês gastam também um pouquinho do tempo pensando nisso? Ou vocês falam, não, bom, deixa eles se virarem com essa parte lá? Pode ser sincero, tá? Eu acho assim, a gente talvez tenha tranquilidade, ou tivemos tranquilidade, porque a gente conhece o processo. Então a gente sabe que é natural que os ensaios eles vão levando, vão conduzindo o processo, vão conduzindo a dramaturgia em alguma medida, né? Então, o Newton vai falar também, falando de mim, mas, enfim, das nossas discussões, o que é interessante é pensar possibilidades. Mas é claro que nós vamos ser limitados para pensar essas possibilidades, né? Pelo menos eu não conheço, conheço muito pouco, mas sabemos que isso vai ser desenvolvido e que a troca vai acontecer. Então, a gente já falávamos que determinadas propostas textuais ou propostas de dramaturgias provavelmente iam ser transformadas, ou transformadas por si só, ou transformadas numa gag, transformadas num número.
Então, eu particularmente acho que a gente tinha bastante tranquilidade de lidar com isso. Até se fosse o caso de ir num lugar que poderia ter um espaço perfeito, sensacional, que nós não imaginamos, para ser um número, não sei se a gente pode falar o nome número, né? Número mesmo. Não ter a preocupação de que talvez, tudo bem se a gente escrever e que isso vai ser, de alguma forma, modificado, transportado. O que eu acho legal, então, havia bastante tranquilidade. E é claro que quando você imagina, escrevendo o texto, pensar, nossa, vai ser perfeito se esse texto estiver relacionado com a possibilidade de um número, aí a gente se diverte, mesmo que isso fique só na nossa diversão, nem chega a ter satisfação. Mas, por exemplo, tem o número das facas, da atiradora de facas no espetáculo, né? Eu gosto desse exemplo porque eu acho que o exemplo, e aí a gente pode falar vocês com mais propriedade do que eu, acho que tem números que não estão, independentemente do que a dramaturgia propõe, entre aspas, e tem outros, como esse da faca, que tem uma briga dramatúrgica de um casal, onde a personagem Raimunda, ela fica brava com o Anacleto e ela quer descontar de alguma forma a raiva dela, e para fazer isso, não é gritando, não é atirando coisas, é atirando facas, é fazendo número de atirar facas. Então, aí, de alguma forma, tem um outro também que acho que não entrou, que eu achava legal, que é quando a codona do circo, que é a Raimunda, ficava muito irritada com a Dandara, que é a funcionária dela. E aí ela ficava irritada a ponto de, assim, sobe daqui. E o subir daqui, a gente propôs que seria um número de mágica. Sim. Que ela jogava, eu não entendo, né? Então, jogava algo, isso aí, uma fumaça, e ela sumia. Só que, como é cômico, não dava certo. Ela fazia isso, ela realmente queria que a personagem sumisse da frente dela, ela fazia o número de mágica e não funcionava. Acabou não entrando isso. Claro. Mas quando a gente encontrava, pelo menos da minha parte, quando a gente encontrava essas possibilidades em que a dramaturgia de alguma forma levava em consideração, conseguia levar em consideração o número propriamente dito, era o mais bacana, o mais legal que existia. Acho que a gente teve um insight aqui. A parte deles é botar o texto, é botar as letras, e a gente os números. Exato. E tem coisa que pra gente, que vocês escreveram, e que pra gente, o Fê tem essa definição muito clara, assim, de que as cenas de duplas, né, eram esquetes de palhaço. Acho que a gente nem compartilhou isso com vocês, mas a gente tentava ler aquilo ali como uma estrutura de esquete de palhaço. Porque são cenas de duplas, para quem viu o espetáculo, né? São dupla. Pra gente, a estrutura de Branco e Augusto, ou de Escada e Augusto, é muito nítida e fácil, né? E comum, é nosso material de trabalho. Então, a gente entender ali quem que fazia escada para quem e transformar aquele texto numa esquete de palhaço. E acho que, enfim, a sensação é de que a gente percorreu para esse lugar, né? Se você for ver, são várias esquetezinhas, né? Várias esquetezinhas, claro, com uma dramaturgia que corre entre elas, mas a gente tentava ter piadas boas, punchline, né? De bons fechamentos de cena, de boas entradas, mas a partir de um texto que aparentemente era apenas um diálogo interessante, às vezes cômico, mais com cara de teatro do que com esquete. Isso também é um jeito nosso de tentar ler a dramaturgia, né? E tentar traduzir para o que a gente conhece melhor. Mas, por exemplo, uma esquete mesmo que vocês escreveram é a da leitura das nádegas, né? Isso é de Toller e Newton, e é uma esquete de palhaço. Pra gente, quando aquela era a mais fácil pra gente, né? A gente falou, nossa, isso aqui, uau! Rumpologia. É uma bomba. A rumpologia é uma arte não oficial, cuja grande especialista é a mãe do Sylvester Stallone. Vocês podem pesquisar e vão ver que a mãe do Sylvester Stallone é especialista em rumpologia, que é a arte da leitura do futuro através das nádegas. Maravilhoso! Maravilhoso. Pundologia, transformado por eles em pundologia. Nosso tempo voou.
E a gente queria abrir agora para vocês, perguntas para vocês, curiosidades que vocês tenham, perguntas aos dramaturgos, para nós, sobre dramaturgia. Vamos lá? Temos perguntas? Melhor ali para estar registrando, então. Nome e pergunta, por gentileza. Boa tarde. A minha pergunta vai para o Fernando. A ideia, a princípio, de criar esse espetáculo com o tema grego partiu de você e você passou para o resto da equipe ou foi em conjunto, foi pensado? Eu acho que a primeira pessoa que veio com a ideia foi o Fepaz, não foi o Fepaz? Foi, a gente achou assim um lugar muito rico para buscar boas histórias. Isso. A mitologia é muito alegórica, né? Tem muitas imagens, né? Então isso encantou de cara. O Fê tinha lido um livro que contava um pouco a história de toda a mitologia, meio... E aí ele falou, mitologia, e a gente abraçou e foi. E nós achamos que, e a gente também teve essa sensação que depois o Newton e o Toller tiveram, que era um prato cheio, que já era um prato cheio, só a grega já seria muito assunto, né? Mas não é uma ideia antiga. Mais ou menos, deve ter, sei lá, 3 anos. 3 anos, talvez. Olha, eu vou ficar com o Apolo. Você tinha perguntado, né, da indicação por que você... Eu acho que em um determinado momento, eu tive a oportunidade de ver a peça de vocês 2 vezes, uma no ensaio aberto, no Arthur Azevedo, e depois eu vi na estreia aqui. Flávio Império. Flávio Império, desculpa. Flávio Império, maravilhoso. E é espetacular, gente, é muito legal. Eu adorei. Vamos jogar confete, né? Tá carnaval, vamos jogar confete, vocês são maravilhosos. Mas realmente você, em um determinado momento, você dá uma roubada de cena absurda. Você é muito engraçado. Isso é bom e isso é ruim. Isso é maravilhoso, porque isso é muito engraçado. E como foi realmente essa ideia de... Vocês que escolheram ele para ser o Apolo? Como foi a dramaturgia? Esses aqui, ó. O Apolo é esse. A perfeição. É a cara dele. A primeira conversa que teve... Mais belo, né? Não, mas a primeira... Eu juro, a Sandra teve essa imagem, eu tive essa imagem. E acredito até que o Toller teve. E a gente só... Foi unânime. Foi unanimidade. O bullying foi unânime. Só queria falar uma coisa sobre a ideia do... Desculpa, só um segundinho. Porque, sobre essa ideia do... Tudo que o Toller falou, sim, sobre como que os números... O diálogo, né? A troca. E eles têm tudo. Mas tem horas que, mesmo que a dramaturgia não caminha, ela caminha pelo encantamento, sabe? Pela suspensão, pela potência da coisa. Você pode justificar. Ele está dançando com a vassoura, porque ele gosta de namorar. Mas, enfim, são coisas que vocês estão pesquisando, né? São números que estão dentro dessa construção de anos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente também está confiando, e deu certo, que vocês também veem os lugares, né? Assim, tanto as pistas que a gente aponta, como coisa que a gente não apontou, não tinha essa dança, né? Não tinha aquele número no Ordinários, aí outro espetáculo, mas que no meio da guerra eles começavam a tocar aquilo, Taças. Você foram buscar essas taças em algum lugar muito longe. Lá no Ceará. Arapiraca. Eu fui enganado. Mas você vai voltar com um piano de taça. Eu achei que era um negócio pequenininho. Quando eu vi, era um negócio desse tamanho, dessa altura, eu assim, né? Se você pensar assim, faz andar a dramaturgia, não faz andar a dramaturgia, mas é um momento de encantamento no meio da guerra, que para mim virou muito fundamental dentro do espetáculo, né? Então, se a gente for só por essa lógica, às vezes também a gente pode trave, algum ouro no meio do caminho. Boa tarde. Eu achei interessantíssimo vocês falando sobre a questão da mitologia, que tinha muita coisa se fosse para colocar toda a questão, tipo, por exemplo, tem várias mitologias da África, da Ásia, etc, e não ia dar para colocar tudo. Eu queria saber, então, como que foi o casamento no processo de inserir tanto a mitologia grega quanto a questão das mitologias africanas. Vocês falaram do pai Sidney. Queria saber como que foi isso, porque quando a gente procura a peça, vocês falam em evidência da mitologia grega. E eu fiquei curiosa para, poxa, como que foi olhar para 2 mitologias e falar, vamos fazer uma peça de teatro sobre isso, e quais são os pontos mais importantes para ressaltar e os que dão certo? Posso começar e o Newton finaliza com sucesso. Eu acho... Como é seu nome? Lara, desculpa, não falo. Lara, quando a gente começa a pensar o projeto, a gente elege as mitologias de matriz grega, ou greco-romana,
de matriz africana e de matriz indígena. Então, no nosso corpus de estudo tem lá o Davi Copenau, tem o Reginaldo Prandi, tem como é que chama da mitologia grega? Bom, enfim, o Cláudio Moreno, por exemplo, tal. E aí a gente, Junito de Souza Brandão, e aí a gente se debruça sobre isso e tenta entender o nosso processo, tenta entender o que significa. A gente percebe isso aí daqui é muita coisa e que como a gente pode fazer com o mínimo de não sei se a palavra é profundidade, mas o mínimo de justeza com esse material. E aí também entra o aspecto da palhaçaria, né? Então, como a gente vai lidar com isso? Aí, a certa altura, a gente pensa se a gente, neste momento, a gente faz uma circunscrição aqui, né, que tem a ver, inclusive, com a sinopse do argumento inicial, para lidar de forma cômica num universo em que, para este momento, é o possível, sendo que o tempo inteiro foi uma preocupação, uma das maiores preocupações nossas em relação à dramaturgia, especialmente, é como lidar com essa abertura possível. Né? Então, como do começo até o quase fim da nossa percepção de dramaturgia, como a gente falar que é necessário o convívio de mitologias diferentes, é necessário a abertura de construção do que nós somos a partir de várias possibilidades, várias matrizes, etc. A gente chegou até a a pensar um pouco, porque tem uma figura que é o palhaço africano, é isso, Milton? Que é uma outra coisa que a gente também conhece pouco. Chegamos até a pensar que poderia ser um especialista ou uma especialista sobre isso para poder vir conversar com a gente, mas a certa altura a gente percebe, tem que olhar qual é o tamanho que nós temos aqui para lidar com tudo isso, né? Levando em consideração esse aspecto cômico, da palhaçaria e tal. Então a gente acaba, eu sei que eu não vou responder absolutamente, mas vou abrir essa discussão para compartilhar o nosso pensamento sobre isso, porque é muito, evidentemente, que sempre foi muito caro, desde o início, desde a proposta do projeto, levar em consideração isso, né? Então acho que é um pouco, que a gente pense um pouco que o processo, não acho esotérico pensar dessa forma, mas um pouco que o processo nos apresenta também, neste momento, para lidar. Né? Então, há essa preocupação, essa concretude, né, de que painel que nós estamos problematizando, ela esteve e continuará sempre presente. Assim. E acho que é porque também a gente perde um pouco a dimensão de como o riso é cura mesmo, né? Essa ideia de rito, riso, ela é antiga, o palhaço sagrado é uma coisa que a gente perde o tanto que tem de divino nesse lugar, né? A gente vem com aquelas coisas, né? O riso que educa, o riso inteligente, o riso... Mas ele também tem essa camada de... Teve um dia que eu vim aqui assistir que eu estava cheio de problema de eu sair daqui leve feito um passarinho. Né? Então, sei lá, tem uma apropriação da ideia de ritual, de sagrado, que vai para outro caminho também, sabe? Quando a gente estava conversando sobre a ideia da mitologia afro-brasileira ou afrodiaspórica, tem um conceito que ficou com a gente. Ele não está na peça. Como discurso, como a eleição e a escolha dos personagens, das falas, do jeito que se fala, a prosódia, tudo, a gente está muito mais ocidental do que qualquer greco, né? Brincando com a ideia de fato, enfim. Mas a ideia do Ubuntu, né? Ubuntu, né? Que tem essa coisa da coletividade. Então a gente começou... E aí veio o circo, e aí veio uma... A gente até tinha uma proposta do circo terminar meio partido, alguns personagens ficavam, outros não. Aí de repente, com o Ubuntu falou assim, não, peraí, tem que ser todo o coletivo, ninguém pode deixar de ir. Todos têm que estar aqui, tem que ser enfim, humanos divinos, estamos todos na mesma luta, o que tem de humano da gente, o que tem de divino, o que tem de... Enfim, estamos errando juntos, estamos fazendo juntos. Precisamos desse coletivo inteiro. E acho que é um pouco desse princípio que também foi nos jogando para o circo de volta, sabe? Jogando para o circo de volta. Então não está aqui. A gente não tem tempo, competência, né, ou lugar de fala, ou o que seja, para falar dessa vivência de uma filosofia Ubuntu, mas ficou alguma herança, né? Como eu imagino que, por exemplo, ela pode falar depois,
para Marina, eu acho que eu ouvi sobre o Exu, talvez tenha afetado coisas nela, pelo que eu entendo, então talvez do que ela produz aqui para vocês em cena. Ela está fazendo outros personagens. Ela não é aqui responsável por um Exu que a gente criou. Mas eu sei que isso é caro para ela. Eu sei que em algum lugar isso tem uma representação ali, sabe? Tem uma energia, uma pulsão. Né? Acredito nessas camadas também, sabe? Então a gente não tinha que fazer uma escolha, fazer esse diálogo com essa mitologia, com esse corpo, que já é imenso, e alguns personagens, né? Mas eu acho que tem uma herança que ficou disso aí. Eu acho que a Meríndia que a gente não foi mesmo, porque era linda aí. A gente achou que ia ter que trabalhar muito mais. Assim, o espetáculo ia ter que ter 5 horas, 6 horas, pra gente poder falar com tudo isso, e o elenco ia ter que ser de 20. Então a gente preferiu se concentrar na mitologia grega, mas também acreditando na força dos nossos corpos em cena. Isso foi uma coisa que foi muito falado em sala de ensaio, né? Pelas mulheres do elenco, que o nosso corpo fala. Então o corpo negro fala por si em cena. Então a gente tratar de um assunto branco, com corpos negros, já é uma crítica nossa. A gente já está dizendo que esse poder branco já não é bem assim, né? A gente acredita num poder muito mais diverso, mesmo tratando de uma mitologia completamente quadrada, né? E branca, né? Não sei falar essa palavra. Valeu. Temos mais uma, acho que uma última pergunta. Por favor, tem ali, quer falar também? Talvez, como é que é de tempo? Pode passar um minutinho e entrar a resposta rápida também. Acho que isso ajuda. Boa tarde. É a primeira vez que eu falo no microfone sem karaokê, tô nervosa. A minha pergunta é a questão das esquetes que você falou. Vocês leram o texto e depois... Eu queria saber como que vocês colocaram as esquetes. Esquete? Isso. Colocaram Esquete, número, entrada. As esquetes dentro do texto. Vocês usaram como? Porque eu assisti a peça como indicação do meu professor, então eu já fui com... E aí, tipo, eu vi que vocês colocaram um pouquinho entre atos, se eu não me engano. Tipo, sim, entre uma cena e outra. Por exemplo, aquela da faca, que ela olha e fala, nossa, que bobo, sabe? E aí, acho que vocês usaram meio como pra juntar uma cena na outra. Vocês pensaram nisso ou vocês tiraram uma parte do texto e falaram, tipo, isso que está escrito pode ser comunicado com essa ação, com essa sketch? As duas coisas, né? Tem momentos em que a gente junta o texto com o sketch e tem momento que a gente fala, aqui cabe direitinho isso. E aí, eventualmente, a gente substitui. Mas também, a gente tem aqui no bolso muita coisa que a gente tem desejo, né? Pô, a gente gosta da faca, a gente gosta de fazer segunda altura, a gente gosta de queda, gosta de prancha, quer fazer um quick change, gosta de magia cômica, e também tem os temas básicos, né? Que são coreografia, que são magia cômica, música excêntrica e acrobacia, comicidade física. Então essas 4 sempre estão aqui no nosso bolso e a gente fica ligado desde o primeiro até o último dia de ensaio e mais, porque a gente mexe no espetáculo durante também. Se a gente tem uma ideia, a gente botou aqui anteontem, tá? 3 apresentações e botou uma mágica a mais, né? Sim. Porque é isso que a gente gosta, né? Ficar enfiando besteira e atrapalhando o trabalho deles. Tem que ter o espaço, desculpa interromper, mas tem que ter o espaço desse improviso, é isso que eu acho. Se você não abre dentro dessa hora do artista popular. Quando chega lá, a gente fala das sketches, mas talvez como tonos de interpretação, sabe? A gente entender que são 2 palhaços ali batendo texto, muda o ritmo, muda o tônus, muda quem... A gente tenta buscar sempre quem que está levantando para quem. É mais por aí que eu falo que a gente transforma as cenas em sketches do que simplesmente pensar numa sketch clássica e tentar encaixar ela, mas no jeito de atuar, no jeito de atuar. Fala, bom, a gente
vai falar isso aqui, pega esse copo d'água. Pega esse copo d'água. Pega esse copo d'água! Sabe? Ele pode tomar um susto quando eu falo isso, já tem uma piada, que era só uma frase, pega esse copo d'água. E já virou uma... Entendeu? Então é mais por aí. É um jeito de ver a coisa. Sai. Oi, eu só pegando um gancho, eu fui um pouco ansioso e fez 2 perguntas, mas acho que elas são curtas, dá para responder rápido. Primeiro, se vocês, acho que tanto os dramaturgos quanto o La Mínima percebem, ou conscientemente ou inconscientemente, digamos, influências dramatúrgicas na criação do espetáculo, de trabalhos, de peças. E a minha segunda curiosidade é saber como é que foi o processo entre Newton e Toller, porque a gente sabe que, às vezes, você sozinho já escrever dramaturgia dá um trabalho, 2 pessoas escrevendo dramaturgia, às vezes é maravilhoso, às vezes dá mais trabalho ainda. Fico curioso para saber como é que foi a relação de trabalho de vocês dois também. Se eles quiserem responder a primeira e depois deixo para eles. Para a gente, a nossa da influência, a gente tem muita influência de palhaçaria que a gente admira, que já foram, né, que hoje estão disponíveis em vídeo para a gente, basicamente, né? Claro que tem os colegas que a gente vê no teatro, né, que nos inspiram, mas também os Rastelli, a família italiana do Fumagalli. Isso a gente sempre está de olho no que tem a nossa cara e procura sempre se inspirar neles, né? Nunca copiar, mas nossas inspirações estão sempre aqui, Tricicle, por aí vai. Tem um vídeo incrível que vai encontrar no YouTube, chama Festival Charlie Rivel. São só entradas clássicas, os palhaços e palhaças da década de 70 e 80, que faz uma homenagem ao Charlie Rivel quando ele faz 80 anos. Se botar Festival Charlie Rivel, são 12, 13 números de palhaças e palhaços incríveis. Como foi? Tem 2 peças que eu acho que ficaram um ping-pong aqui. Elas não estão aqui citadas, obviamente, elas estão aqui, né? Como a gente descobriu essa questão da potência do teatro, o Dionísio não se brinca, eu acho que tem as Bacantes, que também tem essa potência do Dionísio ali colocada, e o Hamlet, que é aquela peça que fala que o teatro é fundamental para tudo. Enfim, então quando ele fala do espelho, que eu mostro, então essas 2 peças, elas ficaram, não é que elas estão aqui como citação, mas elas estão empurrando a gente. E aí, no determinado momento, acho que até o Toller falou da farsa de maneira muito clara. Eu falei, claro. E a gente pegou... O título veio de vocês, né? O título, na verdade, foi da sala de ensaio, não sei. Foi um brainstorming deles. Mas essas 2 peças eu queria citar, porque eu acho que elas falam um pouco da potência do teatro do Dionísio. E acho que pra gente era uma questão muito fundamental, fazendo ponte com o que o Paz falou entre 2018 e esse começo de 2023, esse recomeço, enfim, essas salas de teatro cheias, eu espero que fiquem cada vez mais cheias. Agora o processo, não sei, então. Eu acho, Felipe, tranquilidade, muita tranquilidade no trabalho, não é o primeiro, a gente faz junto. Uma aproximação na construção poética, então se foram construções poéticas talvez muito díspares, complica, pode ser. Item, né? Bem objetivo. A discussão da estrutura da história é uma discussão, uma conversa, surge um pouco mais de um lugar, um pouco menos de outro, mas discute, você não está escrevendo ainda o texto propriamente dito, mas a construção, né? O Canovaccio, se você preferir. E aí uma divisão de escrita. Eu estou falando de uma forma objetiva que eu acho que é interessante, pelo menos eu estou aqui do lado, eu estou tentando trazer curiosidades para a conversa. Uma divisão, assim, então, teve um projeto anterior que nós trabalhamos, que nós dividimos assim, primeira parte você escreve, segunda parte você escreve, depois mexe, depois a gente não sabe, muitas vezes não sabe quem escreveu. Nessa foi um pouco diferente. Pega um ato, segundo ato, eu vou escrever a primeira parte, você escreve a segunda. Terceiro ato, agora inverte, você escreve a segunda parte, eu escrevo a primeira. Mas há pontos, não é tão ortodoxo assim, né? Sei lá, escreve um pouco mais daquela personagem. Vamos supor que eu estou escrevendo um trecho, aí
que tem a personagem estupenda. Aí o Newton pensou num diálogo de estupenda com Dionísio que é bacana. Então, mesmo que eu tenha trabalhado um pouquinho mais aquele trecho, entra. Então, a gente procurou fazer uma divisão não rígida, ó, e depois junta as coisas e olha, como eu falei, devido a uma aproximação na construção poética, não é algo absolutamente alienígena um do outro, e ao mesmo tempo uma tranquilidade muito grande de se trabalhar, de repente, não, isso ficou mais legal. Porque também a gente parte dessa definição de tom, né, e de estrutura. Então a gente sabe mais ou menos o tom, o lugar que a gente está, e o percurso que a gente está propondo dentro. E aí acho que tem as contaminações que vêm depois. Então essa primeira parte do atum, mete a mão, a segunda parte ele vai e mete a mão. Então a gente vai, assim, vai e vem tentando construir. Aí volta para cá, que devolve um vídeo com outro texto, enfim. E tem um lance muito deles, e que a gente percebia nas visitas e sala de ensaio, um respeito muito grande entre os dois. Então, se o Alê estava na sala de ensaio, viu, e a gente sugeria coisas, ele falava, eu não vou responder agora. Eu preciso voltar para o Newton, a gente precisa conversar para voltar para você. Que é um processo que também vaza para a gente. A gente repetiu o Newton, agora também com o Toller, porque o Newton é esse cara, né? Muito generoso e com esse processo muito respeitoso, muito aberto para muito aberto para todas as mudanças. Às vezes a gente fica muito mais apegado e quando será que o Newton, será que fala com o Newton? Fala, não, tudo bem, se vocês, deixa eu ver, viu, confirmou, legal, vamos embora. Então o respeito e a generosidade acho que é um processo muito importante, essencial para uma construção coletiva como foi essa dramaturgia aí. Bom, Newton é um Apolo. Nosso Apolo. A gente está com um problema, porque a gente quer agora enxugar o texto, só que se apropria do texto tão bem. Bom, temos que encerrar o nosso encontro aqui. Gostaríamos imensamente de agradecer as pessoas aqui, presentes fisicamente, a vocês que estão assistindo a gente pelas redes sociais, as nossas intérpretes de Libras aqui presentes, ao Itaú Cultural e aos nossos convidados ilustres de hoje, Newton Moreno e Alessandro Toller. Muito obrigado e até os próximos encontros.